Como que o Jamaica, né, o JC? JC é outro, né? É outra parada. JC é outro. O Brabo tem nome. Como que você já falou do sistema carcerário, como que você foi preso? Como é que chegou esse dia? O que aconteceu? A verdade é que eu nunca fui preso dentro da comunidade, né? Apesar de ter bastante informante, né? Me entregando para a polícia e eu ser muito pichado em Caxias, né? E ser desejado por alguns, né, policiais antigos, né? Do 15º Batalhão, até mesmo da P2, né? Que já sabia quem eu era, já sabia qual era o meu patamar da criminalidade. Você chegou o quê? A gerente? A subgerência. Subgerente. Ia ser um braço próximo, né? Sim. Chegou bem longe, né? Do João Soares, verdade. E na minha segunda prisão, eu cheguei a ganhar 2 bocas de fumo, que foi em Piabetá, que foi 2 comunidades chamadas Mário Maço e Buraco da Onça, mas não levei à frente porque eu me reconciliei com Jesus, né? Eu vi que Jesus começou a trabalhar e eu falei assim, não tem pra onde eu correr, rapaz. Ou eu me entrego ou eu vou pro fundo do poço. Ou me entregam. A verdade é essa. E em decorrência disso, eu recebi um convite, né? Para buscar um armamento lá na Vila Militar. Era fácil, era só pegar e vir embora. Sendo que a gente foi de carro nessa época, né? Eu fui armado nessa época, né? Eu fui com um cabo, né? Que tinha acabado de ser aprovado no CFC, né? Que é curso de formação para cabo, você sabe disso, né? Do Floriano. Ele que deu toda a situação, todo o mapa, né? E tinha um motorista, que a gente foi também, né? E por incrível que pareça, eu estava com um armamento que era muito potente, eu troquei o armamento na hora, né? E a gente conseguiu ir. Sendo que quando chegou lá, houve uma abordagem, né? Eu estava distante e por incrível que pareça, eu era um tipo de pessoa que eu tinha, assim, uma calma, uma frieza para isso, né? Eu nunca fui, assim, uma pessoa que eu fui ensinado por tática de guerra, né? Até porque eu nunca tive esse tipo de treinamento. Mas eu sempre fui curioso, né? Eu sempre fui curioso, até porque eu guardava tudo da comunidade, todas as armas, fuzil e as drogas, quem guardava era eu. Então eu tinha liberdade para poder aprender a mexer, para poder desmontar, montar, entendeu? E eu procurava ver algumas coisas que me fazia entender a forma que eu teria que manusear um armamento. E por incrível que pareça, o soldado ele não conseguiu ser mais ágil que eu na hora da troca de tiro. Houve uma troca de tiro, porque até então ele me abordou com o alto lá, né? Eu conheci o alto lá, não quis me entregar na hora do alto lá, né? E infelizmente houve uma grande troca de tiro na hora e ele foi alvejado por 3 tiros, né? Saiu da minha arma, né? Na hora, né? Até que ele atirou também, mas graças a Deus nenhum tiro de 7,62 pegou em mim, Deus desviou as balas, né? E por incrível que pareça, eu consegui correr até um certo lugar e depois disso, por estar tendo uma formatura naquele dia, uma apresentação, né? De alguns homens, né? Do alto nível, patente alta do Exército, que estavam no campo de polo, se for na cavalaria, né? A cavalaria tem 2 quartéis. Um quartel é o quartel onde que tem os alojamentos e a outra parte é onde tem a parte dos jogos, né? Que é aquela parte, né? A respeito dos jogos, né? Olímpico ali, né? E estava tendo uma formatura ali, e por incrível que pareça, foi acionada a sirene, né? E esses grandes, juntamente com os soldados que estavam ali, eles correram em minha direção e cercaram tudo. Além da PE, né? Que é a Polícia do Exército. Eu consegui permanecer até um certo tempo. Foi dado muito tiro por um tenente chamado Tenente Barroso, filho do General Barroso. Você não conseguiu me acertar também. Chegou uma hora que eu me protegi e, por incrível que pareça, chegou um momento em que ele me abordou de forma bem próxima. Eu consegui, né, jogar a arma para bastante longe e ela não disparou, graças a Deus. E ali eu tive que me entregar, que não tinha para onde eu correr, entendeu? Ou eu continuava trocando e morria, ou matava ele e me matava, não sei o que ia acontecer. Mas a verdade é que tudo isso era um propósito de Deus. Tá? Eu só fui perceber isso depois que eu cresci espiritualmente, porque o rapaz que estava na guarita, ele não era para estar na guarita, ele era para estar no alojamento, esperando a hora dele de poder pegar o plantão dele, as 2 horas dele, no caso, de render. Sim. E o rapaz que estava, que era um ímpio ali, no caso, que estava ali, ele era soldador da cela. Ele foi soltar um pirulito, é a grade da cela que estava quebrada, ele foi lá soltar. E o rapaz que estava ali era um levita, um cantor da igreja desviado, cara. Nossa. E eu não conhecia a palavra de Deus, certo? Eu fui usado como correção para ele que teria que se converter, certo? Tomar uma atitude na vida dele. O que me chama mais atenção é que depois de todo esse trâmite acontecido, quando eu saí da facção Comando Vermelho
e fui para o seguro de vida, que era o 001, que ainda não tinha o povo de Israel, surgiu depois que eu cheguei. Eu encontrei com esse soldado que foi alvejado dentro da cadeia, com 50 anos de cadeia. Nossa. Na mesma cela, ao propósito de Deus. Quando eu fui transferido de Bangu, lá para o Evaristo de Moraes, que foi para a Quinta da Boa Vista, no caso, fui para Água Santa primeiro, ele estava na mesma viatura que eu, de transporte. Quando eu entrei na cela, no caso, que foi a parte subterrânea, ou seja, uma semana antes tinha acontecido uma guerra e tinha morrido mais ou menos 8 pessoas de facada, na cela que eu estava à frente, entendeu? E colocaram nós dois com mais ou menos mais uns 3 dentro de uma cela, entendeu? Porque eu ia assinar o seguro de vida, por ocasião de eu ter saído da facção Comando Vermelho. Não tenho vergonha de falar isso, né? Até porque isso é proveitoso, né? Para alguém que precisa, né, entender a respeito daquilo que Deus faz. Ou seja, então Deus estava já escrevendo uma história que eu não tinha ainda enxergado. Nessa ocasião, quando fomos transferidos para o Evaristo de Moraes, nós ficaríamos na mesma cela. Sendo que antes de nós chegarmos lá, eu já estava convertido já. E dentro da cela, quando eu olhei as escamas dos meus olhos, eu consegui ver a operação no peito dele, que era uma operação em forma de cruz. Porque as balas entraram, entendeu? Dentro do corpo dele. 2 balas entraram, a terceira bala pegou na coronha do fuzil dele e se desviou, pegou no pé dele. E eu consegui ver a marca do pé dele, entendeu? Na hora. E eu falei, rapaz... Aí ele falou, pô, tu fala demais, porque ele não queria ser desonrado pelo rapaz que estava ali dentro. Sim. A única coisa que eu subi fazendo, ela falou assim, poxa, me perdoa, e apertei a mão dele. Apertei a mão dele. Se ele aceitou o perdão ou não, eu não sei. Só que quando chegou no Evaristo de Moraes, ele falou assim, eu vou te picotar todinho, pra mim. Ele estava afastado, cara. Vou te picotar todinho. E o seu Teixeira, que era o chefe de segurança do Evaristo de Moraes, estava de braços cruzados esperando eu entrar. Eu falei assim, poxa, eu não vou entrar aí não. Ele não vai entrar por causa de quê? Eu falei assim, porque eu não vou entrar. Se eu entrar, eu vou morrer. Ele falou, tá bom, fica aqui que eu vou te botar em outra cela. E ele me botou em outra cela. Sendo que quando o tempo passou, eu continuei, né, como evangélico, eu continuei convertido. Sendo que depois daquele tempo ali, eu tive que escolher ou ir para Água Santa, que era o pior, não poderia ir para o Frei Caneca, na época ainda tinha o presídio Frei Caneca aí no complexo, antes de ser implodido, né? Ou eu teria que ver da melhor forma me voltar para a facção, porque existe um tempo de você ficar ali, certo? No seguro, você tem que escolher. E quando o seu de Sá, que era o diretor, me chamou, um rapaz muito usado, não era evangélico, muito usado, entendeu? Para manter as portas do evangelho abertas, ele conversou comigo, ele falou assim, você tem que escolher. Você quer entrar para a cadeia? Porque eu estava em um compartimento que era praticamente fora. Era conhecido como Palestina, praticamente inimigo do 001, que ainda não era o povo de Israel. Sim. Ainda seria fundado o povo de Israel, mas já estava sendo cogitado isso. Aí, nessa ocasião, o que acontece? Eu falei assim, eu desejaria ir lá para o Complexo Frei Caneca, porque lá era um cubículo único e era uma comarca só. Eu podia ficar sozinho à vontade, ter minha visita tranquila. Ele falou, não, para lá tu não pode ir. Quer ir para Água Santa? Eu falei assim, não, lá eu tô morto, pô, lá é fundo do poço. Ele falou assim, tu volta para a facção. Pô, facção não, poxa. Eu falei assim, já larguei o passado, não quero voltar atrás. Ele, você quer ir para a cela do pastor, presidente da igreja? Eu falei assim, eu vou ter garantia de vida? Ele falou assim, você quer ir para a cela do pastor presidente? Eu vou te pegar na mão dele. Eu falei assim, quero. Ele falou assim, então tá bom. Passou o rádio na hora, ele falou assim, ó, vai passar um rapaz aí chamado Anderson Beira Barra, entrega ele na mão do pastor presidente da obra de Deus aí, tá bom? Aí fez a minha ficha, eu peguei minha ficha e fui para dentro da cela do pastor presidente da igreja, cara. Acredita? E depois de um tempo, quando eu fui crescendo, eu fui dando os primeiros passos das pregações, das ministrações, e quando eu saí a primeira vez para poder evangelizar, eu saí numa parte de uma galeria que era o próprio palestino, né? Os conhecidos palestinos. Eu fui lá pregar lá, cara. E ele estava na grade agarrado, vindo eu pregar para ele. O cara que trabalhou. Estava afastado. Estava vindo eu pregar para ele, quase 50 anos de cadeia, cara. Sabe o que ele era? Traficante de Parada de Lucas afastado. Na época do 3º comando, quando ainda era o Furica, o dono de Parada de Lucas.